Te dou as boas-vindas a mais um episódio do nosso blogcast, aqui onde a gente sempre fala de gestão pessoal e profissional. Hoje vamos falar como construir hábitos constantes e reais. E construir hábitos constantes é uma dificuldade de muitas pessoas, porque as pessoas falam como eu construo um hábito e como também eliminar os maus hábitos. Então hoje vamos ver o que é preciso que devemos fazer para isso. Eu já quero te convidar para você me acompanhar nas redes sociais, para você continuar aprendendo mais sobre gestão pessoal e profissional. E se você tem alergia a complicações, aqui é o lugar certo e onde a gente descomplica tudo. Vamos começar falando sobre a criação de hábitos. Hábitos permite criar uma rotina. Normalmente as pessoas não entendem, mas a rotina vem depois da criação de um hábito. E hábito é algo que permite a gente transformar a nossa vida, transforma totalmente o nosso modo de levar a vida, de ver as coisas. E aqui acontece todo um processo no nosso cérebro e tudo que a gente faz e como a gente faz tem uma construção e influência de outras pessoas, isso a gente sempre fala. Isso eu sempre falo e trato de lembrar e trazer aqui, porque é importante a gente ter sempre presente que o ambiente onde a gente está, as pessoas que a gente acompanha e que a gente vê, as pessoas que você acompanha em redes sociais, em todos os lugares, influencia aos seus hábitos. E aqui é algo super interessante que é bom a gente trazer logo nesse primeiro momento, é que os hábitos, eles têm uma sequência. E segundo essa sequência, eles vão favorecer ou não o que a gente precisa fazer. Por exemplo, existem os bons hábitos e os maus hábitos, né? Um hábito sempre vai ser um hábito. E cortar isso, o que é preciso? A gente precisa entender por que começou e por que a gente faz um certo hábito. Se é um hábito ruim que você precisa cortar, é preciso entender por que você tem o costume de fazer esse hábito ruim. Por exemplo, eu sei que muitas pessoas tentam emagrecer ou melhorar a forma. O que acontece? No meu caso, por exemplo, onde eu vivo, aí tem uma franquia de pizza e depois tem outra franquia de frango frito e também tem um lugar onde fazem hambúrguer. São alimentos que eu não gosto e que normalmente eu não consumo. Para uma pessoa que normalmente está tentando deixar isso, ou que frequenta esse tipo de lugar, não seria um lugar adequado e deveria tomar um atalho ou até pensar em mudar, quando já sendo bem é, já indo ao extremo, pensar em mudar se fosse um caso crítico, porque isso gatilha os nossos desejos. E por que é tão importante a gente ter isso presente de onde vem? Porque se uma pessoa tem muita dificuldade com isso, isso vai gatilhar todos os dias. Porque quantas vezes a pessoa precisa sair para trabalhar, ou quando ela já está cansada, quantas vezes ela precisa sair na rua e olhar para esse restaurante, olhar para essas situações. Eu gosto de pizza sim, mas nenhuma que esteja relacionado à franquia que está perto da minha casa. Então, para mim não é nenhum problema. Eu realmente há anos não consumo nada em nenhuma dessas franquias que estão perto e bem do lado da minha casa. Mas já foi comprovado, eu gosto muito, um dos livros excelente para ler, que é O Poder do Hábito, e aí Durin fala muito sobre isso de esses gatilhos. Muitas vezes, quando fecha um restaurante perto da casa de uma pessoa, se essa pessoa tem o costume de frequentar esse restaurante, normalmente ela começa a cozinhar em casa ou deixar esse hábito de lado e agarrar outro hábito, porque o nosso corpo, o nosso cérebro está acostumado a ter um hábito e ele normalmente vai querer substituir esse hábito por outro ou então pegar algo parecido com esse hábito. Vamos lá. Se eu quero criar um hábito, o que é que eu preciso? Motivação? Força de vontade? A motivação não dura tanto. É algo onde a gente precisa estar totalmente consciente que não é só questão de motivação.
tanto exemplos e que testes que fizeram com ratos, com macacos, com seres humanos, encontraram, uma variante muito interessante, que é qual é o processo, qual vai ser a recompensa. Sempre estamos interessados na recompensa e o processo, o que faz a gente sentir realizando esse hábito. Vamos um exemplo. Por exemplo, eu faço sempre caminhadas durante a manhã. No início eu comecei porque eu queria melhorar a saúde, comecei correndo e aí vi que eu gostava muito da caminhada, caminhava largas quilômetros, né? Eram 10, 12 quilômetros. Agora, às vezes, diariamente eu faço 3, 5, todos os dias. E eu sinto falta quando eu não faço. Mas como é que começa? Quando eu decidi, foi por necessidade, não foi porque me brotou a vontade. Ninguém desperta de manhã e fala: ai, que vontade eu tô hoje de entrar na academia e fazer exercício. Não, ninguém fala: ai, que vontade eu tô hoje de fazer dieta, ou que vontade que eu tô hoje de fazer esse planejamento. Nem sempre é assim. Tem pessoas que sim gostam de estar sempre ativas, né? Mas normalmente não é assim que acontece. Então, sempre existe uma motivação inicial, e essa motivação inicial é grande, né? A gente tá ali na expectativa, com essa adrenalina, e essa expectativa ajuda bastante no início. E aqui a gente precisa ter claro que quando a gente quer adaptar ou criar um novo hábito, a gente já tem que ser consciente que precisa estipular uma recompensa, mas não vale, né, depois de uma caminhada, de fazer exercício, ir lá e comer chocolate ou então comer doce, alguma coisa, porque não vai adiantar nada e não vai, muitas vezes, estar adequado ao objetivo, que seja perder peso ou melhorar a saúde. E a recompensa precisa ser algo, você pode estipular para um certo tempo ou cada vez que você termina. No início, a sua motivação, você vai estar com a motivação e também vai estar motivado de manter a constância pela recompensa. Ao largo do tempo, né, a gente vê que as pessoas vão na academia e depois já não deixam mais porque elas sentem prazer e isso é prazeroso para elas e faz bem para o corpo delas e elas já conseguem ver aquilo de uma forma positiva. Então, significa que essa motivação inicial, a recompensa e a constância. Se você mantém isso, você consegue fazer que isso perdure no tempo. E fazendo que isso perdure no tempo, quando você deixa de fazer, o seu corpo sente falta. E quando o seu corpo sente falta, você já começa a entender que aquilo é um hábito que está criando e que vai virar uma rotina. E claro, a gente pode mudar a nossa rotina. A gente pode fazer isso com frequência, porque muitas vezes a pessoa cai na monotonia e acha que criação de rotina e de hábito é totalmente monótono. Não, a gente não precisa ter isso. Permite a gente economizar energia. E o nosso corpo, nós, desde o início, estamos procurando economizar energia. Porque qual é o objetivo? É sempre buscar a nossa comida, ter o nosso meio de sobrevivência. E esse meio de sobrevivência significa alimentar bem, dormir, as nossas necessidades básicas. Então, a gente sempre vai estar buscando esse tipo de recompensa e essa comodidade. E para sair dessa zona de conforto, muitas vezes é difícil. Então, criar esse hábito, se você coloca, eu fazendo a minha caminhada, coloquei ter sempre um copinho, um cafezinho, que era algo que eu gostava e que eu gosto. Então, eu falava, depois da caminhada, eu vou tomar um cafezinho. Não era todos os dias, mas eu fazia. Então, ao início, falavam para eu tomar um café, eu vou ter que fazer a minha caminhada. Eu fazia e me recompensava com isso. E funcionou. E depois de um tempo eu sentia falta. E aí eu comecei a desfrutar o processo, porque eu ia fazer a caminhada, olhava o ambiente e isso começou a me agradar. Então, eu sentia prazer em fazer isso e no fim das contas eu também tomava o cafezinho. E com o tempo eu fui reduzindo, porque eu já não precisava dessa recompensa, porque era prazeroso e não ir fazer a caminhada. Muitas vezes eu falava, uau, eu fiquei deitada, ou eu fiquei no telefone, ou não aproveitei esse primeiro momento que era para eu desfrutar, que era para eu estar totalmente enfocada nisso e em mim, em outra coisa e gera, né, um estresse ou incluso uma chateação e eu falo: "Uau,
eu deixei de fazer isso que já me tá dando muita satisfação. Então começa assim, muitas pessoas começa por obrigação e depois de um tempo de haver estipulado uma recompensa, elas fazem constantemente por um tempo e conseguem esse hábito, né? E consegue ter essa satisfação durante o processo. É importante saber que não é preciso fazer mudanças drásticas. O que a gente precisa fazer é começar pelo mínimo. Você deseja mudar o peso, não fala que você vai começar a fazer academia e pegar 10, 50, 60 quilos de uma vez, não. Começa fazendo uma caminhada. Depois disso, você vai no ginásio um dia, pega leve, porque senão o corpo vai doer do jeito que a gente não vai conseguir nem sentar no vaso, e aí você vai se arrepender de ter ido na academia. Então, não. Começa leve, os primeiros dias sempre é para ajustar o corpo e depois vai aumentando a intensidade. Claro, né, que precisa ter esforço. A gente entende que fazer exercício precisa ter esforço nesse exemplo, né? Se for o objetivo. E com esse esforço, pouco a pouco, você vai adaptando e no fim das contas você vai aprendendo a gostar do processo, mas estipula uma recompensa para você. Se eu fizer toda semana, no fim de semana eu vou ver a série que eu gosto. Se eu fizer durante todo o mês, eu vou comer essa comida que eu gosto. Então, estipula esses prêmios para você se motivar, porque a gente não vive só de motivação todos os dias. Tem dia que a gente precisa fazer o que é necessário, o que tem que ser feito, não apenas por motivação, mas porque é a tarefa que a gente faz, assim como levantar e trabalhar todos os dias. Então, ter esses hábitos permite a gente economizar energia. Imagina só se o que a gente faz todos os dias a gente tivesse que parar para pensar e se não fosse uma rotina, não fosse de forma automática, seria muito difícil e a gente estaria muito cansado ao fim do dia e não conseguiria fazer muitas outras atividades. Por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, isso é algo que a gente normalmente faz assim de forma instantânea. E a gente não pensa tanto, né? Para lavar o cabelo, o shampoo, você não tá pensando que você vai colocar o shampoo ali na mão, vai olhar para ele, pensar, eu vou passar na cabeça ou não. Não. Já é uma rotina. Então, isso economiza energia para o seu cérebro e ele se enfoca em coisas que, claro, é mais importante, que precisa de mais atenção. E muitas vezes a pessoa fala, eu odeio rotina, não gosto de rotina. Não fale isso, você está literalmente proibido. Imagina um piloto de avião falar que não vai seguir a rotina para fazer o voo. Você vai tomar esse voo, você não vai entrar nesse avião. Eu tenho certeza disso, porque eles precisam seguir uma rotina cuidadosa e ter atenção para essa hora. Então, tem rotinas que exigem um pouco mais de atenção. Um médico também precisa seguir uma rotina, né? Precisa ali começar com a rotina de higiene todo, dependendo, né, especialidade, que médico é. Apesar de ser uma rotina, ele precisa ter atenção e cuidado. E é necessário seguir uma rotina para ter a menor possibilidade de erro possível. Então, ter rotina assegura que o nosso trabalho seja feito, né, com maior precisão, que economize energia. E claro, existem rotinas que a gente faz de forma automática sem colocar tanta atenção para não gastar tanta energia do nosso dia, do nosso corpo, e existem rotinas que a gente precisa colocar um pouco mais de atenção. E a rotina não é chata, não é algo que você vai falar, ai, por Deus, rotina não. Desfruta a rotina. Tira momentos de pausa, de descanso para fazer alguma coisa diferente, mas aproveita esses momentos e é preciso, a gente necessita regressar, né, ao orgânico, ter esses momentos de contato com a natureza, em meio a tanto caos, a tanta informação em todo momento, a gente precisa ter esse tempo para conseguir respirar e também recarregar as energias. Então começa estipulando, tendo uma motivação, colocando um tempo determinado, né, fazendo esse planejamento e estipulando recompensas. Assim você vai conseguir ter hábitos e começar pelo menor possível. Não faça mudanças drásticas, porque a possibilidade de desistir é super grande. Se você deseja aprender mais sobre hábitos, de como construí-los e fazer uma melhor gestão do seu tempo e da sua vida pessoal e profissional, me acompanhe nas redes sociais. Eu estou como Daniele Nascimento. Eu te espero lá e nos vemos no nosso próximo episódio. Obrigada por me acompanhar.